Antes de comentar o Salmo primeiro, eu vou ler uma história bem interessante que vai nos ajudar a visualizarmos esse Salmo primeiro. Vamos lá. É uma história verídica, isso aqui aconteceu realmente. Então vamos lá. Salmo 1, Alternativas de Vida. No dia 31 de outubro de 1983, uma aeronave das linhas aéreas coreanas partiu de Anchorage, Alasca, em seu voo 007 direto para Seul, na Coreia do Sul. Entretanto, sem que o piloto e a tripulação soubessem, o computador que controlava o sistema de navegação de voo continha um erro de 1,5 graus no cálculo da rota. Então, vocês estão entendendo? Tinha um erro pequenininho, um errinho bobo, né? De 1,5 graus, né? Vamos lá, talvez alguém pensasse, isso aí não vai mudar nada não, 1,5 graus. No momento da partida, o equívoco era imperceptível. Após 100 milhas, o desvio ainda era muito pequeno para ser detectado. Porém, à medida que o gigantesco 747 cruzava as Aleutas e sobrevoava o Pacífico, o erro foi captado pelos radares soviéticos. Ih, caramba, olha que situação, hein? Jatos foram lançados para interceptação. E sobre o território central da Rússia, o voo 007 foi atingido e derrubado. Todos a bordo foram mortos. Um pequeno erro cometido no ponto de partida resultou em uma trágica trajetória e em um final destrutivo. O Salmo de número 1 apresenta dois planos possíveis de pilotagem, que resultam em finais muito diferentes, e oferece critérios de checagem para conferirmos nosso rumo. Então, vocês perceberam que história interessante? Ou seja, um errinho pequeno, 1,5 graus. Muitas vezes a gente pensa, eu estou cometendo alguns equívocos na minha vida, mas é coisa pequena. Mas vocês estão percebendo que com o decorrer do tempo, isso vai acabar levando a gente para um lugar trágico. Então, precisamos corrigir a nossa rota. Vamos lá. Algumas reflexões. Estou andando no conselho dos ímpios? Sempre que meus sentimentos e emoções ou os conselhos de amigos me impelem a fazer o que é inconsistente com a palavra de Elohim, estou diante do conselho dos ímpios. Viver fora da vontade expressa de Elohim, como registrada na Bíblia, nas Escrituras, ou viver segundo a orientação interior da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, é uma questão de escolha. Outra reflexão. Estou me detendo no caminho dos pecadores? Deter-se significa assumir uma posição fixa e constante. Será que eu prossegui em andar com os ímpios e agora eu assumi os seus próprios pontos de vista? Posso ser acusado de defender minhas escolhas erradas e justificar minha conduta pecaminosa e também a dos ímpios. Ou seja, a pessoa acaba ficando dessa maneira, ou seja, ela começa a defender as escolhas erradas dela, justificar a conduta pecaminosa e passa a justificar isso também nos ímpios. Outra reflexão. Estou me assentando na roda dos escarnecedores? Já fazer uma piada. Então, uma piada bem antiga. O pessoal costumava falar: não se assente na roda dos escarnecedores, mas se assente na roda dos esclarecedores. Então, essa piada é antiga, mas é bem melhor nos assentarmos na roda dos esclarecedores e não dos escarnecedores. Vamos lá. Assentar-se é uma postura que tem a ver com finalização. Recuso-me a ser perturbado. Então, a pessoa que está nesse ponto, olha o que ela pensa. Recuso-me a ser perturbado. Permaneço fixo em meu assento. Desprezo e ridicularizo os que buscam a vontade e os caminhos do Criador. Definitivamente, minha separação do Criador se torna tão extrema que me transformo em um crítico do Criador e dos outros, e assim me torno um ímpio. Então, vocês estão percebendo o que acontece com a pessoa? Vamos lá, outra reflexão. Tenho o meu prazer na Torá de Yahuwá, nas profundezas do desânimo, da dor ou da rebeldia, posso desgostar-me do padrão de Elohim. Posso pensar que ele impede minha felicidade como pessoa, interfere em minhas escolhas e me oprime com regras que eu não quero nem sinto que possa obedecer. Se não fosse pela graça, Hesed, do Criador, eu jamais teria prazer em sua Torá.
Contudo, é escolhendo obedecer-lhe que a alegria chega progressivamente, quando percebo o que ele significa para a minha vida. Outra reflexão. Será que eu medito em sua Torá de dia e de noite? Tenho refletido sobre a palavra de Elohim, memorizando-a, estudando-a e aplicando-a em minha vida? Encontrando dessa forma firmeza, cura e restauração? Minhas respostas a essas 5 perguntas determinam o meu destino. Existem apenas 2 possibilidades para o meu futuro: prosperidade e estabilidade, ou instabilidade e vazio. Vocês já repararam isso? A pessoa pensa assim: eu tenho milhares de escolhas na minha vida. Dá para eu fazer milhões de coisas e tal. Na verdade, são apenas 2. E a Torá deixa bem claro isso. É sempre essa dualidade. Bênção e maldição. Bênção e maldição. O Criador diz lá na Torá, em Devarim: eis que eu coloco diante de vós o quê? Brahá, Kelalá, ou seja, bênção e maldição. Coloco diante de vós o quê? A vida e a morte. Ou seja, sempre a gente vai ter o quê? 2 escolhas. Então, aparentemente, temos milhares, milhões de possibilidades, mas na verdade sempre teremos 2. Ou seja, ouvirmos a Yetzer Hará, que é a inclinação para o mal, ou ouvirmos Yetzer Hatov, a inclinação para o bem. Vamos lá? Se eu abandonar as posturas de andar, deter-me e assentar-me com os ímpios, se eu aceitar esperar em Elohim, ter prazer em sua palavra e nela meditar, minha vida se tornará como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem e que dá o seu fruto na estação própria. Olha que coisa interessante. A gente vai mergulhar no Salmo aqui daqui a pouco. Isso aqui é só uma ilustração que a gente está dando. Então, a gente precisa entender isso também, que tudo tem o seu tempo próprio, ou seja, existe tempo e hora para todo propósito, debaixo dos céus. Então, não é na hora que a gente pensa, eu estou fazendo uma coisa certa e tal, e não está dando fruto. Calma, o Salmo primeiro já deixa claro que tem o tempo certo de dar fruto. Então, imagina, você plantou uma manga hoje, você chupou uma manga lá, comprou no mercado ou na feira, chupou uma manga, pô, vou guardar esse caroço, vou plantar. Tu vai no quintal da sua casa, você planta, aí você rega, bota adubo, Todarabá. Então, um cafezinho aqui. Aí imagina, você rega, coloca adubo, fica ali o dia inteiro olhando para aquela semente que você plantou, e você acha que você vai colher no mesmo dia? Você acha que você vai colher o que um mês depois, logo? Não, ou seja, vai levar anos para que você possa estar colhendo. Então, assim, esse Salmo primeiro deixa claro isso, a lei da semeadura. Então, tudo que o homem plantar, isso ele também colherá. Mas tudo que o homem plantar, ele colherá. Eu plantei e não estou colhendo. Mas calma, tem uma outra cláusula aí, ou seja, o timing, o tempo. A gente precisa esperar o tempo certo. Por outro lado, vamos continuar aqui na reflexão do livro de Salmos aqui. Por outro lado, posso ser como a moinha, que na debulha é separada do grão, sendo lançada nos ares pelo forcado. Ela é soprada para longe, enquanto os grãos mais substanciais caem de volta no solo. No final, os ímpios são insignificantes. São pessoas desprovidas de substância real ou profundidade de caráter, sem raízes, sem consistência e sem utilidade. Olha que coisa interessante. Uma história bem antiga fala o seguinte: um homem de idade, um ancião, estava com seu netinho e de repente ouviram um barulho de uma carroça vindo de longe. E aquele netinho falou para o seu avô: Puxa, tem um barulho de uma carroça vindo de longe. Aí aquele ancião, o velhinho, falou para o seu neto: Ele falou assim, e aquela carroça ali eu sei, eu tenho certeza absoluta que é uma carroça vazia. Aí o netinho ficou impressionado: Como? O senhor nem viu? Tá longe, a gente está escutando barulho, mas o senhor está escutando. Como que o senhor sabe que é uma carroça vazia? Aí o avô falou para o seu neto, falou o seguinte: é muito fácil, meu filho. Quanto uma carroça cheia, ela não faz barulho, mas uma carroça vazia, ela faz muito barulho. Assim são as pessoas vazias. Elas fazem muito barulho, mas na verdade não dizem nada. Então, olha que coisa interessante. Ou seja, quando somos pessoas cheias, não precisamos, entre aspas, fazer barulho, ou seja, coisas desnecessárias. Então,
Pessoas vazias costumam ser barulhentas, querem chamar muita atenção, essa coisa toda, são extravagantes e tal. Então, precisamos entender isso. Ou seja, as pessoas que são descritas aqui no Salmo 1 de forma negativa, elas são vazias, são como essas carroças vazias. Fazem muito barulho, chamam muita atenção sobre si mesmas, mas não dizem nada. Vamos lá. Existem dois caminhos na vida, apenas dois. Yahuwá conhece o caminho dos justos, conforme lemos aqui no Salmo 1, versículo 6, que Yodeia Yahuwá Derer Tzadikim, ou seja, Yahuwá conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, conforme vemos na continuação do versículo 6, Salmo 1, versículo 6, diz assim, Vederer Rechaim Toved. Então vamos lá, vamos prosseguir. A segurança do israelita não provém somente de sua obediência e esforço pessoal, mas é Yahuwá que vela pelo seu caminho. Ou seja, o profeta Yeshayahu, Isaías, no capítulo 64, ele diz que as nossas melhores justiças são como o quê? Trapos imundos diante do Criador. Ai de nós se não fosse o mérito do nosso rei Messias, ou seja, somos justificados pelo sangue do nosso rei Messias. Somos salvos pela Hesed, pela graça, como diz em Efésios capítulo 2, para o quê? Fazermos boas obras. Olha que coisa interessante, olha que coisa espetacular. Apesar de não sermos salvos pelas boas obras, somos salvos pela graça, contudo, após sermos salvos, o Criador espera que venhamos produzir o quê? Boas obras. Vamos abrir em Efésios, capítulo 2. Olha o que Shaul Hachaliah diz, o apóstolo Paulo. Muitas vezes as pessoas se justificam, eu não preciso fazer boas obras não, e tal, eu sou salvo pela graça, mas não continua lendo o restante do texto. Vamos lá. Se continuasse lendo, ia tomar um susto. Caramba, eu sou salvo pela graça, pela Hesed. No entanto, se essa graça me alcançou, eu tenho o dever de fazer boas obras. Não para ser salvos, mas para expressar a beleza e o caráter do Messias. Vamos lá. Efésios 2, a partir do versículo 8 em diante. Porque pela Hesed, graça, sois salvos, por meio da emuná, fé. E isso não vem de vós. É dom, é presente de Elohim. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação sua, criados no Messias e Yahushua para as boas obras, as quais Elohim preparou para que andássemos nelas. Perceberam que coisa interessante? Então, se algum dia vocês verem a pessoa falar assim, eu sou salvo pela graça, eu não preciso fazer boas obras não, chama essa pessoa para o texto de Efésios, carinhosamente, e fale, olha, é verdade, você e eu não somos salvos pelas obras, somos salvos pela obra do Messias, pelo mérito do Messias, a sua morte e ressurreição. No entanto, paira sobre nós o quê? O dever de espelharmos a beleza da pessoa, do caráter do Messias, através de nossas boas obras. Se as pessoas verem a gente, eu sou salvo pela graça, eu vou fazer um monte de besteira, essa pessoa vai querer conhecer o Criador? Não. 2 Coríntios 3 diz que nós somos cartas vivas. A única Bíblia que muitas pessoas vão ler será o quê? A nossa vida. Então, somos salvos pela Hesed, pela graça, mas para fazermos o quê? Boas obras. Vamos lá. Vamos continuar aqui a ler esse comentário. Você e eu escolheremos que palavra descreverá nosso destino, agora e eternamente. Não precisamos entrar em um curso errado, tal como o voo 007. Escolhendo diariamente seguir ao Messias, podemos seguir exatamente o curso traçado para nós. Então, não dá tempo da gente ler, mas vai lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, confirma isso. E Ivrim, Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Vamos lá. Uma oração de resposta nossa, uma sugestão. Soberano Yahushua, Yeshua, nos acontecimentos deste dia, que eu possa me encontrar no caminho dos bem-aventurados, dos que são felizes. Guarda o meu coração e a minha mente do mal. Guarda-me de andar, deter-me e assentar-me em lugares em que não devo estar. Que eu me deleite em ti e em tua palavra, e que meus pensamentos mais íntimos estejam abertos para ti e sobre ti a cada momento. Então,
concluímos aqui essa primeira parte. Vamos lá? Algumas curiosidades sobre o Sefer Tehillim, o livro de Salmos. Quem quiser anotar, o livro de Salmos, ele contém